Fala galera, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estamos aqui no 8º episódio do Falando com o Dono, só que hoje, né, diferente de tudo que vocês já viram. Em nenhum episódio do Falando com o Dono, vocês viram essas três figuras, essas três coisas lindas aqui, ó. Mas hoje, ao mesmo tempo não. Então, hoje, um episódio especial, não trouxemos convidados, porém, a gente vai aproveitar esse episódio, é o 8º e o último do ano, inclusive. Tem um gostinho especial, porque 8 episódios, já passamos por várias coisas, já passamos por vários convidados. E vamos aproveitar ele para quê? Para abrir um pouquinho dos bastidores, de como foi iniciar esse projeto, de como foi começar a empreender juntos, né? Eu que sou dono de hamburgueria, Marcel contador, Miller trabalha com sistemas, dono de hamburgueria também. Então, a gente vai contar um pouquinho de como foi todos esses desafios e, principalmente, de onde surgiu a ideia de criar esse podcast. Então, fica conosco, tá? A gente vai aproveitar também, a gente está no espírito natalino, já temos um gorrinho aqui. Vamos também aproveitar para falar dos planos, dos sonhos, das decisões que foram tomadas para 2025. Então, fica com a gente, mais uma vez peço, porque talvez esse episódio também te ajude a tomar decisões nesse novo ano. Só para me apresentar, a gente não fez isso aqui com frequência, porque a gente dá ênfase ao convidado, né? Dá toda a atenção e o tempo. Eu sou Thomas, tenho 38 anos de idade, formado em publicidade. Hoje tenho uma hamburgueria, tenho mais de 25 colaboradores direto e mais de 50 de forma indireta. Sou pai da Ana Júlia, casado com a Edivânia e estou neste novo desafio que é este episódio. Então, apresento a vocês esses lindos aqui. Marcel, meu filho, se apresente, que o povo tá ansioso para saber. Quem sou eu? Quem é você? Sou o cara do sininho. E não é o do quebra-queixo, tá? Fala, galera. Espero que vocês estejam nos acompanhando até aqui, que gostem também desse episódio. Eu sou o Wesley Marcel, sou sócio de um escritório de contabilidade, a Agressiva Assessoria Contábil. Há 10 anos já atuando na contabilidade. E numa conversa muito tranquila que a gente já vinha tido e entre mim e Thomas e depois com o Miller, surgiu sim a possibilidade de a gente ter esse projeto e mostrar para outras pessoas algumas dores, algumas vitórias também de outros empreendedores, mas mostrar de fato os bastidores de cada negócio, né? Eu sou formado em contabilidade pela UFAL. Sou pai do Mateus, que tem 1 ano e 10 meses. Uma fera. Casa é a fera mesmo. Enrolado aí. Daqui uns dias tá aqui dando entrevista. É mesmo. Se prepare. Casado com a Adriana. E aí eu me lancei também nesse projeto, esse ano 2024. E assim, satisfação não é nada fácil, mas ao mesmo tempo é algo que é enriquecedor e engrandece aquilo que a gente tenta proporcionar para os nossos clientes. E aí, vocês vão saber um pouquinho agora do meu amigo Miller, quem é essa fera. Fala, gente. Muitos me conhecem como Miller, outros como Hans, da escola. Peraí. Deixa eu arrumar a frase. Continue. Não me deixa quieto. Só para quebrar o gelo. Só para quebrar o gelo, só para ele se soltar um pouquinho, pessoal. Eu sou o que menos apareço, na verdade, essa é a segunda vez que eu apareço. Não, ele correu do monte de episódio, não foi porque a gente excluiu não, viu? Só para ficar bem claro. Foi porque falando com o dono surgiu um momento que eu tava inventando muita coisa, aí... Esse cara inventa. Quer ser dono do PIB de Alagoas, o cara... É muita coisa para uma pessoa só. Mas tá certo, continue trabalhando, tá que eu quero... certo, ó. Quando eu não tiver, tá em boas mãos aqui, eles vão gravar aí muitos quando eu não tiver. E tá em boas mãos e eu tô ali nos bastidores sempre que eu puder. Mas continue trabalhando muito, que eu quero andar de jet skis ainda, né? Continue. Sim, voltando, eu sou Hans Miller, é meu nome completo, é um pouco complicado, mas trabalho com sistemas, né, com sistema de gerenciamento há 7 anos e conheci o Marcel por conta do sistema. O Marcel já era contador antes de ser contador, ele Verdade. Sempre tava fazendo já tudo atuava. ali. E eu sempre falei, ó, quando eu abrir a empresa, você vai ser meu contador. Verdade. Eu lembro 2017 lá no passaporte, passaporte do Murilo, amigo nosso. Eu disse, quando eu abrir a minha empresa, você vai ser meu contador. Thomas, já foi meu cliente hoje. Tô esperando ele ser meu cliente novo. Tô voltando. Tá voltando, pô. Tá ok, já Moel. Já voltei. Falta só oficializar. Aí, pô, tá devagar, tá devagar. Então, assim, nós sempre estivemos próximos
temos muitos amigos próximos de hamburgueria, de lanchonete, e sempre que é possível tá ali um ajudando o outro, dando um conselho, dando uma orientação, indicando, né, um cliente para outro. Então, hoje eu e o Marcel, a gente tem muito cliente em comum, da mesma forma que o Thomas, a gente tem muito amigo em comum, e eu trabalho com isso, como eu falei, há 7 anos, e sempre estive dentro de um restaurante. Isso me ajudou muito no que eu faço. Eu comecei 15, 20 anos atrás com os meus pais, trabalhando dentro de restaurante. Isso me ajudou demais a conhecer não só o sistema, e sim o negócio. Então, isso foi um ponto muito forte para mim desde o início. E o Falando com o Dono casou. Eu sempre tive essa vontade, inclusive o estúdio que a gente grava hoje, foi eu que descobri por conta que eu vim aqui gravar um corte. Gravei um corte, tá lá até no meu Instagram até hoje. E conversando com o Marcel, eu digo, Marcel, vamos montar um podcast, pô, vamos levar os nossos clientes, vamos falar dos negócios dele. E ele disse, eu já tinha conversado com isso com o Thomas. Aí as coisas foi se juntando. Encontrei o Thomas num evento. Desde o tempo que a gente parou de trabalhar junto, eu nunca tive essa proximidade. Eu disse, vou conversar com o Thomas. Nosso contato nunca foi tão próximo, né? Até porque eu comecei a hamburgueria e depois de um tempo a gente parou tão próximo. Aí a gente conversou. Parece que tinha que acontecer, né? Foi. Parece não. E foi tudo muito rápido. Foi rápido. A gente sentou, esquematizou, né? Planejou. Aí conversei com o Thomas. Disse, já tinha conversado com o Marcel. Vamos se juntar, vamos fazer um grupo, vamos pensar no nome. E aí surgiu o Falando com o Dono, né? E assim, é um nome que a gente sabe que tem um peso muito grande, porque as pessoas querem falar com o dono. Quantas vezes a gente é conhecido pelo que a gente tem. Eu não sei o nome da pessoa, mas eu sei de onde ele é dono. Isso. E só não o Thomas, porque o Thomas tem o nome da hamburgueria dele, né? Eu consigo dar uma evidência. E aí é a tal lacuna, né, que existia. Né? Quando a gente pensou no nome, inclusive, porque tem vários podcasts hoje no ar, né? E aí o segmento, o cara escolhe basicamente o que quer falar, se quiser, se não quiser, fala de tudo. E aí a gente diz, poxa, a gente vai falar de quê? A gente vai falar com quem? E aí foi quando a gente pensou, Marcel, eu tô até me antecipando de certa forma, pensou assim, poxa, o Marcel é um cara que ele tem contato com muita gente, com muito dono. O Miller trabalha com sistema, vive dentro do negócio. Né? Eu, de certa forma, com o meu negócio, também passei a conhecer vários fornecedores, várias empresas, né? vários quem faz eventos, produtores de eventos, na verdade. E aí foi quando o Miller, né, teve a ideia do nome Falando com o Dono, e aí a gente disse, poxa, o nome é bom, e aí com esse podcast, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, de certa forma, acabar com aquela imagem do empreendedorismo de romantizado demais, e vamos tentar, de certa forma, mostrar que é muito bom, lógico, que dá resultados, e mostrar também que existe todos os desafios. E, principalmente, evidenciar a figura do dono. Porque, como o Miller falou, eu sou o Thomas Burger, então já carrego o meu nome em hamburgueria e eu uso muito bem as redes sociais. Então, com isso, as pessoas já sabem quem é o dono. Mas outras empresas, como já passaram por aqui, como a Aleplast, como o Boteco, que de certa forma já tem um Peron, todas aquelas que passaram por aqui, uma boa parte, as pessoas não sabem, não têm nem noção de quem é o dono, nem como começou e quais desafios passaram para chegar, né, Marcelo? E essa ideia da gente querer mostrar quais eram os bastidores de cada empresa, era algo que eu sempre quis e sempre fiz isso com os meus clientes, né? Eu tenho clientes de diversas áreas no escritório e eu sempre tento mostrar para ele que a experiência que a gente adquire conversando com outros, né, com outras empresas, por mais que não sejam das mesmas áreas, traz para a gente experiência, traz para a gente know-how, né, para lidar com diversas situações. Então, assim, toda vez que eu falo para alguém para assistir o nosso episódio, para olhar alguns cortes, para ver alguns insights, eu não quero só que você nos dê audiência. Não é só isso que está aqui em jogo, mas sim o conhecimento que é passado, entendeu? Eu me deparo com clientes que são cases de sucesso,
sem sombra de dúvida, mas também me deparo com quem está tentando ainda, com quem está sempre tentando, lutando, e acontece um problema, acontece outro, e a pessoa perseverando. E cara, quando a gente lida com empresa, a gente lida assim com CNPJ e com muitas obrigações, mas a gente lida muito com sonho. Né? É a pessoa que criou coragem, que saiu de casa, que saiu de um contrato CLT, né? E colocou a cara no mundo e disse: esse daqui vai ser meu negócio, essa aqui é minha marca e eu preciso aparecer para todo mundo comprar e tal. E assim, a pessoa tem frustrações. Só que quem é hoje um case de sucesso também passou por um momento vários difícil. problemas. Por vários, exatamente. Diversos. Não E é continua só... passando, na verdade. Continua, não acaba nunca. é uma coisa que não acaba, Ô, como Marcel, você falou. isso que o Marcel falou é de suma importância bater nessa tecla aqui, porque esse episódio vai ser muito bom, porque eu acho que a gente vai aproveitar para destrinchar realmente o que é o Falando com o Dono. Exato. E quando esse projeto começou, lembro-me bem, e até hoje a gente segue esse mesmo propósito, ele é para qualquer coisa, menos pensando no dinheiro. Principalmente pensando em visualização. Vou dar um exemplo, porque hoje a gente trouxe aqui várias pessoas que nem utilizam tanto as redes sociais. Vieram pessoas que usam muito bem. Mas a ideia é muito mais auxiliar, como o Marcel falou, essas pessoas que estão começando. Poxa, o Marcel falou aqui que hoje os clientes deles, alguns amigos meus, seguidores, me param na rua, nos lugares para dizer: poxa, que massa aquele projeto do podcast. Que massa aquele episódio específico. Me identifiquei com tal fala. Rapaz, eu botei em prática aquilo que o cara falou. E deu certo. E assim, eu não sei você, rapidinho, interrompendo, toda vez que a gente grava um episódio aqui, eu saio uma pessoa melhor daqui. Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso pra mim, é uma coisa real. Assim, e esse é o nosso pensamento de quem está em casa começar a pensar desse jeito. Porque não adianta, ó. O podcast aqui, ele é igual, eu comparo, tá? A uma igreja, a uma religião. Não adianta você ir a uma igreja com o coração fechado. Então, você não vai sentir, né, a fé ali naquele lugar, você não vai sentir a presença. É igual o podcast, né? Tô comparando, talvez vocês discordem, mas aqui é do mesmo jeito. Não adianta você assistir esse podcast só por assistir. Se você assistir esse podcast e não está disposto a colocar em prática o que você vê aqui, as dicas que as pessoas dão aqui, você está perdendo tempo. Agora, se você está disposto a revolucionar seu negócio, sua vida, e com as dicas que você tem aqui, cara, Marcel, Peron, Rô, essas pessoas que passaram por aqui, cobra caríssimo numa palestra, pô. E a gente passa 1h30 aqui com esse pessoal. Então, a ideia principal desse podcast é dar aulas, é ajudar, é auxiliar aquelas pessoas que estão começando, que não tem recurso de repente para pagar uma palestra, que não tem tempo, inclusive, que pode fazer isso no próprio trabalho. Então, se você hoje é um seguidor da nossa página do Instagram, se você está inscrito no canal, sinta-se de certa forma um privilegiado, porque a gente está, de fato, com o propósito de ajudar vocês, muito mais vocês do que a gente, mas aí a gente é bonificado com isso, como você falou, todo episódio a gente aprende, né, Mila? Tipo, você falou aí sobre ver e não fazer nada. Não tomar atitude, né? E assim, muitas vezes eu tava ali nos bastidores, eu não tava gravando, e assim, é quase impossível você não captar algo, você não absorver algo. Você se identifica sempre com algum trecho de alguma coisa. Você começa a assistir o podcast, você para no tempo para ouvir, para entender, para se inspirar na pessoa que tá ali gravando. Então, tem muito conteúdo bom, muita história. E um ponto que eu tava percebendo é que é o seguinte: às vezes as pessoas não sabem quem é o dono do negócio, ou já viu passar, já viu a pessoa não dando muito valor a cliente e tal, mas às vezes é o jeito da pessoa. Sim. É o jeito da pessoa, e aqui é o momento de conhecer a pessoa, ver que não é às vezes aquilo que teve aquela imagem que ela tem da impressão pessoa, que né? teve da pessoa. Sim. Às vezes a pessoa acha arrogante, ignorante, porque estava no desconstrói momento muita coisa, né, velho? Desconstrói. E o podcast mostra quem é a pessoa, do que a pessoa enfrentou, do que passou, o que ela tem a entregar para outras pessoas, porque assim, eu acho muito massa dos convidados é que eles vêm aqui entregar o que aconteceu com eles. O que ele tem mais de mais valioso. Os convidados aqui, eles vêm entregar aqui o que ele tem de mais valioso. Que é informação, é conhecimento e principalmente a história dele. A gente conversou com o Alex num episódio anterior, o outro, aliás,
com o Erickson, com todos os outros. E aí, Alex, ele é o cara que ele tá todos os dias na empresa. Mas praticamente ninguém consegue ter acesso ao Alex. Por quê? O Alex tem 500 funcionários. O Alex não tem tempo de estar batendo papo e contando a história dele todo o tempo. Então foi o primeiro episódio. Então imagina só o quanto foi difícil trazer o Alex. E o quanto ele se esforçou para se propor e entender que, poxa, passar essa experiência. Podia ser. E ele podia muito, o Mila falou agora, que às vezes a pessoa constrói uma imagem e diz, o cara é arrogante, o cara não quer, fala com não ninguém, fala com ninguém, como o próprio Everton falou aqui no segundo episódio, disse, não sei como eu vou ser visto, porque eu neguei muito episódio. Né? As pessoas com certeza disseram, rapaz, esse bicho Mas ele nunca. Mas eu acho ele que ele não nunca tava teve a pronto. oportunidade de explicar por que foi que ele disse não, né? E não estava pronto. Ele disse aqui que ele realmente Era não estava tímido. pronto. Ele tinha a questão da timidez, que sempre foi um gargalo muito grande. E assim, eu vi muita gente que me encontrou e disse, bicho, como o Everton era tímido realmente. E que bom ele ter ido pra lá, porque aquilo me destravou. Cara, eu particularmente comecei a aparecer mais na minha rede social, entendeu? Comecei Vendo o exemplo dele também, né? Exatamente. Então, assim, não adianta a gente chegar aqui e falar em alguma coisa e também não colocar em prática. E assim, o que é massa disso tudo aqui que a gente está conseguindo fazer é que são 3 cabeças pensantes com propósitos talvez até diferentes nos seus negócios, no seu empreendimento, no seu segmento. Coisas totalmente diferentes. Fazendo assim. coisas totalmente diferentes, mas que a gente tem uma hora que a gente para, foca, planeja o episódio, deixa tudo engatilhado e vem aqui para entregar o melhor conteúdo possível, entendeu? E assim, tem gente que diz, dá muito trabalho, dá trabalho. E olha que E somos olha que somos 3. 3. Eu falo muito isso. Somos 3. Somos 3. E dá trabalho, é toda semana. Porque a Toda gente semana. não vive só para isso aqui. A gente abdica É de outras muita coisas coisa. para estar aqui, né? A gente corre, a gente tem que trabalhar à noite para não estar no horário da gravação. Mas assim, foi uma coisa que eu fiz questão de colocar como prioridade no meu dia a dia. E, cara, que resultado maravilhoso. Eu me surpreendi com o que a gente conseguiu, né, até aqui. E continuo me surpreendendo com o tanto de conhecimento que a gente está conseguindo adquirir e proporcionar. Eu também. acho que assim, nós pensamos, nós 3 juntos vamos fazer uma coisa massa. Mas surpreendeu. Exato. Superou as Foi, expectativas, tá ligado? Tem surpreendido mais ainda, como o Marcel falou, os nossos compromissos são muitos. Principalmente a gente que se propõe a fazer um negócio muito bem feito. O Miller hoje chegou aqui nas carreiras porque estava vindo de um cliente lá, de treinamento, de tudo. Então assim, Marcel hoje tem o escritório para dar conta, né? O próprio escritório dele, ele tem essa presença física ali dele nas empresas. Então, se ele fosse um cara que ficasse no escritório, ele era muito sossegado. Eu também, né, além de família, além de fazer algumas divulgações em outras empresas, de tocar a hamburgueria, de tocar todos os colaboradores, aceitei esse desafio. Se parasse assim, eu acho que se perguntasse assim, Mira, tu realmente tem tempo de fazer isso? Marcelo, tu tem tempo? Thomas, tu tem tempo? Não tem. Tem nada. Não tem. Sozinho, não. Não, eu digo, bicho, eu tô falando assim, quando eu digo no solzinho, até assim como a gente tá. A gente não tem necessariamente esse tempo livre, a gente tá forçando Isso, que ele fazendo com que ele fique livre. Com certeza. A gente tá trabalhando, como você falou, à noite, dobrado, tal, e tudo, abrindo mão de algumas coisas, mas enfim, principalmente para seguir o propósito que é desse negócio de trazer conhecimentos e principalmente deixar algo aqui. Eu falei em um dos episódios que assim, poxa, a gente tá no 8º episódio, a gente não sabe quantos episódios ainda tem pela frente, mas sabemos também, aqui eu volto a falar sobre propósito, quanto tempo a gente passa nessa terra. Mas quando a gente for, os nossos filhos vão poder compartilhar esses episódios para ensinar o povo da outra geração. Então você não tem noção do quanto isso aqui é valioso para o futuro. E não só pra gente, porque imagine o convidado ter aquilo, uma entrevista para os netos verem. As outras gerações não são convidadas. Vão ver, Rapaz, entendeu? É tão interessante isso que vocês estão falando, que foi importante demais a gente perceber como aos poucos a gente conseguiu chegar em pessoas que talvez nunca tinha passado na mente da gente que a gente conseguiria trazer. Porque a galera abraçou o projeto. Porque isso aqui não é só o projeto de um simples podcast. Ele é uma jornada de conhecimento, poxa. Sim. A galera tá nesse momento de mentoria. Isso aqui é uma mentoria gratuita, pô. Quer assistir 8 Que palestras, vale muito dinheiro. né?
8 palestras aí gratuitas que você pode colocar no ouvido aqui, pode ouvir novamente aquele episódio. Poxa, eu vou ouvir de novo esse cara falando aqui, porque assim, de uma vez só a gente não fixa tudo não. Né? Quer ver um comparativo aqui com um episódio, por exemplo? Se você for daqui de Maceió para São Paulo, de avião, você vai ver muita coisa? Vai ver nuvem, né? O avião só vai ver nuvem e se tiver chovendo não vai ver nem a nuvem. Se você for de carro, Aí você vai ver bastante coisa, né? Faz sentido. E se você for a pé, você vai ver tudo, irmão. Vai ser mais distante. Porque quando a gente assiste uma coisa pela quarta ou quinta vez, a gente acaba achando mais cansativo. Mas a gente começa a ver detalhes que a gente não estava vendo quando a gente passa rápido. Que esses detalhes, inclusive, São você os falando mais- sobre detalhes, é por isso que tudo parece clichê. Mas toda vez que começa um episódio, e eu já fiz isso muitas vezes. Toda vez que começa um episódio aqui, eu digo papel e caneta na mão e para o que está fazendo. Porque não adianta, isso não é um programa, uma novela. Que você escuta, e se não vê, tá tudo certo. Mas às vezes isso aqui tem um insidezinho que ele tá no minuto 30. E foi justamente o minuto que você foi no banheiro. Perdeu, é. Então, assim, Verdade. poxa, quando for assistir não só o nosso podcast, qualquer outro podcast, para o que está fazendo. Por quê? São pessoas dispostas a dar aula, dar dicas que você talvez nunca vai ver. Né? A gente tem alguns podcasts que usa como referência e que, poxa, eu já aprendi demais. Então, uma coisa que é importante a gente falar, né, Marcelo, que eu acho que as pessoas já viram, é o quanto a gente leva isso aqui a sério. A gente começou com o pessoal da Destravo, o Miller tinha vindo aqui antes, depois a gente se juntou, veio, fez uma reunião com o Jaels, com a equipe, e sentiu, lógico, a seriedade do estúdio, e começou esse projeto. E a gente tem demonstrado aos nossos convidados, às pessoas que assistem, o quanto isso aqui tem sido levado a sério, porque a gente quer, de fato, fazer com que o nome Falando com o Dono seja uma referência, né, em podcast, principalmente nesse segmento. E, Marcel, conta um pouquinho de como foi as primeiras gravações, porque hoje a gente tá aqui, parece que a gente é até profissional, mas se engancha um bocado aqui, gagueja, uns vícios linguísticos, né, nordestino, raiz, a gente às vezes vem dá uma... lutando contra isso, né? Contra isso, no tentando... dia a dia, inclusive. Mas, cara, o primeiro episódio ali foi um misto de sensação, assim, de aparecer, né? Como a gente já ouviu algumas pessoas dizer, bicho, você sabe o que é se propor a aparecer numa câmera, a falar, a dar o seu rosto, assim, dizer, ó, isso aqui tem a minha cara, tem a minha assinatura, minha personalidade, isso aqui sou eu, certo? Faz parte de mim. Então, assim, foi muito difícil, mas superado. Eu assisto todos os episódios, depois que a gente vai ao ar, né? E para ver como a gente tem se comportado. E é nítido a nossa evolução, né? É nítido ver como a gente vem crescendo, evoluindo, amadurecendo a ideia e cada vez mais conseguindo extrair do convidado conteúdos melhores, fazendo perguntas melhores, que é importante. Mas, assim, é um crescimento que é bastante, assim, preciso. Basta assistir todos os episódios até aqui. E isso não seria possível, inclusive, né, Marcel, sem essa vontade de fazer o negócio dar certo, né? Miller, Marcel, eu, Edu, que não está aqui também, que nosso Story Make também, que está participando, também. Que está aqui nos bastidores, fazendo os vídeos. Então, tudo que tem sido feito aqui, volto a dizer, tem tido entrega fora do normal. E aí, representando esse povo aí que está assistindo, eu queria agradecer a essa entrega de vocês, de verdade, porque não é fácil. Então, assim, o que eu percebo também é que eu, junto com vocês, participando disso aqui, ouvindo pessoas, em 8 episódios apenas, eu já evoluí demais. É tão provável que eu já botei em prática, como eu falei para o Marcel, uma rádio na minha hamburgueria, que era um sonho meu. E aí o Douglas do Ila falou aqui sobre a rádio, eu anotei, na outra semana já estava funcionando. Já paguei, fiz um contrato de 12 meses. Uma pessoa que fez antes dele, pô, de outra hamburgueria. A Bia do Dentão. A Bia do Dentão ouviu também, botou em prática. Ó, já coloquei a rádio. São muitos insights. Pra você ter ideia, como vocês falam, a gente vai crescendo, vai absorvendo muita coisa. E vocês sabem, né, que eu montei um espetinho recentemente, que eu saio inventando tudo. Aí, o Alex falou,
Tipo, ele tentou, não deu certo. Ele contou até aquela parábola lá da agricultura e Sim, tal. sim, Da sim. Que paciência. tem que ter paciência. E não ache que você vai fazer um investimento e não vai precisar botar mais dinheiro depois, porque vai. E eu não vou mentir, eu já tava querendo fechar. Quando eu escutei aquilo ali, eu digo, fecho mais não. Entendeu? Aí você tinha falado mesmo. Eu falei sim. no dia que a gente saiu daqui, pô. Então, a gente aprende demais, pô. Aprende que não é fácil. E antes de vocês falarem no primeiro episódio, eu tava imaginando o quanto isso é importante para quem ouve, para quem assiste. Por quê? Uma coisa é ver os podcasts grandes, com grandes empresas, que falam de grandes números. Outra coisa é você assistir com alguém que tá do teu lado. Real, alguém que tu né? compra, alguém que tu vê no dia a dia. É muito diferente, pô. É muito diferente. Eu falei e eu gosto de repetir. Na palestra do Peron mesmo, quando eu fui a primeira vez, que foi uma palestra promovida pelo Sebrae, que já era essa de Growth Marketing, eu fiquei encantado porque ele falava de exemplos, pô, do nosso estado, do Sim. nosso bairro, da nossa cidade. E eu sempre ouvi o marketing da Coca-Cola, da Heineken, a Magazine da Luiza. Ambev, do Magazine Luiza. De quem, como você falou, que já tem equipes, ele tem que uma fora da percentual realidade gigante. Isso, que é fora da realidade de muita gente. Exatamente. E é produzido por uma baita agência. Né? Exato, pô, com a galera que E vive com uma essa realidade financeira diferente do totalmente negócio do nosso diferente, estado. poxa. É fácil, cara. Então, assim, Fácil também não, mas... aí assim, o cara quando ele falou de um exemplo próximo, eu disse, porra, é muito da hora fazer um marketing, né? Inclusive, nessa palestra do Peron e na fala dele, a gente percebe que o Peron ele consegue dar insights de ações de marketing que, se tu parar para pensar, quase nenhuma tem um alto custo financeiro para produzir. Perfeito, A exatamente. grande maioria é só uma inteligência de linguagem, né? Uma produção impressa, numa gráfica comum, de um bairro que qualquer lugar tem, e aí que você, em qualquer negócio que você tem, você consegue aplicar. Então, imagine, você está falando o quanto é enriquecedor uma palestra dessa do Peron ou um podcast desse. Exato, cara. É isso que eu digo. Ele ficou aqui 1h e 40 minutos conversando com a galera, dando várias dicas. E uma das coisas também que me chama a atenção é que ninguém vai falar melhor do negócio ou viver melhor ou passar a experiência da melhor forma do que o próprio dono. A não ser que ele seja um dono que não é dono. Seja um investidor. Seja um Não investidor. bota a mão na Mas massa. o cara que é dono, com as pessoas que a gente está falando, que estão lá todos os dias, que vivenciam, que precisam fazer pagamentos, compras e tal, ninguém vai falar melhor. Ninguém vai falar melhor quais são os pontos que ele precisa melhorar. Ninguém vai falar melhor quais foram as dores superadas, os pontos de melhorias que ele conseguiu superar da melhor forma, como ele conseguiu superar. Então, assim, a ideia de trazer essa galera para cá surgiu exatamente disso. De fazer com que o que foi vivido por outra pessoa influencia, de certa forma, a quem está assistindo, a quem está vendo. Inclusive, é uma dica que eu dou, às vezes, no meu Instagram, ou até aqui a gente já falou sobre isso. A você que tem seu negócio, por exemplo, hoje que já faz uso das redes sociais, cara, quando possível, conta um pouquinho da tua história. Não precisa um podcast, não, para você contar a sua história. Mas contextualiza de vez em quando. Experimenta fazer isso aí. Peron falou aqui em volume no episódio dele. A gente fala muito sobre o Peron porque ele fala muito sobre marketing, né? Mas o Peron falou muito sobre volume, que a gente se cobra demais. Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas. Quando o Instagram bate 4, 5 mil, eu fico feliz da vida. Quando ele bate 1.500 nos stories, eu digo, pô, velho. Mas aí, quando eu parei para pensar com a reflexão do Peron, 1.500 pessoas é muita gente. E você que tem 600 seguidores, por exemplo, se você contextualizar a sua história, falar um pouquinho sobre os desafios que você já passou, o pouquinho que você conquistou, tu não tem noção do quanto tu vai inspirar pessoas. E a ideia desse podcast é também essa. É fazer com que você, ouvindo essas histórias, de um cara como o Alex, um cara como o Arro, um cara como o Marcos, o Mariá, e o Erickson Henrique também, pessoas que saíram da periferia e que hoje estão gerando emprego, né, empregos em grande escala, em outros estados, e que era desacreditado pela sociedade, que muitas das vezes foi taxado apenas como otário. Né, Mila? Otário. Eu gravei essa palavra, otário. Otário um dia vai ser o cara, viu? E assim, eu particularmente, também, uma coisa que é muito que é bom a gente observar e passar esse ponto,
por exemplo, a gente também precisa saber filtrar aquilo que a gente escuta, né? Pra gente poder reproduzir. Existe algumas histórias que elas servem só como mentira. Que aí a rede social, ela mostrou pra gente que nem sempre o que tá ali é verdadeiro. E aí tem algumas pessoas que acabam só se iludindo pela parte boa do negócio. E aí muita gente desiste no meio do caminho porque achou que o vizinho chegou muito mais rápido na grama verde. Esse né? Esse é um problema. Esse é o grande problema que a gente precisa ter maturidade. E eu acho que esse podcast também trouxe isso para muita gente. Maturidade de entender que a vida não é só a rede social. Né? Ela é muito importante, ela é necessária para todos os negócios hoje, até para quem, como mostrou o Erickson, até para quem não vende através dela. Mas ela também é perigosa. E aí você precisa ter o filtro, né? Ter esse pensamento filtrado do que está sendo lhe passado. Então, assim, a gente fala muito aqui sobre a rede social e tal, façam, apareçam, mas não precisa, como o Thomas fala o tempo todo. Você vai fazer, faça bem feito. Vai falar da sua história, pense, respire e fale da sua história. De como realmente foi. Exatamente. Não precisa enfeitar, Ninguém vai não. falar melhor. Não precisa enfeitar, não. Mas, a história, não. Exatamente. Não precisa você querer ser quem você não é. Não é isso? Eu acho muito importante e é um incentivo muito grande isso aqui para mim, aparecer na minha rede social, mostrar a minha marca, personificar a marca, né? Que é uma coisa que tem sido feito por grandes. Então, por que nós pequenos não vamos fazer isso? E tem sido muito importante essa visibilidade que a gente tem conseguido trazer para os donos. Isso que o Marcel falou é massa, porque se você parar e pensar, de todos os episódios que teve aqui, ninguém chegou aqui e disse assim: não, eu fui dormir e acordei com 50 mil reais na conta. Bicho, todo mundo ralou pra começar um negócio. Então isso que o Marcel falou, de fato é importante demais. Vocês observarem, abrirem bem os ouvidos para entender que, como o Mila inclusive aprendeu com a fala do Alex, né, o quanto é necessário você ter calma, tranquilidade e principalmente paciência, porque nunca não vai acontecer da noite pro dia. Não vai. E principalmente hoje, está muito mais difícil. Parece que está mais fácil, mas está muito mais difícil. E além disso, pô, que a gente percebe aqui, que é importante, como vocês falaram aí, de ser verdadeiros, é não ter vergonha de mostrar como foi o início. Porque o que a gente vê que tem muita gente tem vergonha de dizer, eu comecei em casa, na cozinha de casa. Passei inclusive eu vi até um aperto, né? um stories de um cliente meu, do Rafael. Acho que a gente vai trazer ele pra cá. Que ele começou a vender cuscuz, pô, fazendo no fogão de casa. Hoje ele começou com 2 sozinho, ele e a esposa. Hoje tá com 20 funcionários em um ano. Liga aí. E é um cara que eu acredito que vai agregar bastante, trazendo essas experiências e saber o que ele fez para crescer rápido. Que, ao meu ver, foi um crescimento rápido. Mas, claro, com trabalho, muito trabalho. E é isso, é não ter vergonha de mostrar. A Rô disse como começou o Alex, começou numa bicicleta, por conta de um problema político da época, não é? Então, para você ter ideia, eu comecei com uma moto emprestada, batendo de porta em porta e oferecendo sistema. A moto emprestada, depois eu tive que vender a moto. É uma zona, não foi fácil. E aí, na verdade, eu acho que a gente fala aqui sobre empreender o tempo inteiro. A gente fala que isso aqui, o propósito é ensinar. E a gente aprende todos os dias. Só que, muitas das vezes, a gente, na nossa pressa, a nossa parte humana fala muito mais alto. E isso aqui, de certa forma, também é um novo empreendimento nosso. Né? Isso é um novo empreendimento. Sim. Nós estamos empreendendo aqui, entre amigos, lógico, com um propósito, mas que também, como todo negócio, a gente acabou de dizer, o cuscuz demorou tanto tempo, tal coisa. Então, não adianta hoje a gente começar isso aqui, querendo viralizar, querendo, eu quero que todo mundo veja. Não. Uma hora, todo mundo vai conhecer eu falando com o dono. Mas isso vai demandar tempo. Vai demandar muito... cada episódio, eu acredito que é um novo ensaio para o próximo episódio. É um novo ensaio. É tão provável que do primeiro a gente chegou aqui
com o Polo Norte na barriga, né? Tremendo. Imagino começar isso aqui entrevistando logo a Rô. A Rô que tem uma dicção maravilhosa, a Rô que tem uma experiência pedagoga, nas que vários consegue... cursos, várias palestras. Então, cara, eu tinha um Polo Norte na barriga. Então, a ideia é ter calma, ter calma. Eu acho que a gente não fala melhor de empreender, é ter paciência, ter calma. E a gente está tendo também isso aqui, porém, enquanto não acontece... A gente está vivendo cada momento aqui, com certeza, tenho certeza disso. Cada vez que acaba um episódio aqui, a gente aplaude aqui como se tivesse terminado um evento, um grande show, TV, né? programa TV, um pôr do sol. Por quê? Porque, de certa forma, é um grande desafio. O estúdio da Destrava, o Eugênio está aqui na Mangabeiras, a gente mora praticamente todos na parte alta. Então, a gente já tem que cruzar, né, a cidade, a gente tem que parar 4, 5, 6 horas. O podcast ele dura em média 1h30, 2 horas. Mas a gente começa a planejar isso aqui, um episódio como esse, não estamos como convidado, mas já começa desde a elaboração do convite. A gente tem que pensar no convidado, elaborar o convite, fazer a entrega do convite, fazer uma breve conversa para ter uma noção do que vai falar, escolher um tema, montar roteiro, para vir para cá. Cara, é um trabalho. É uma entrega muito grande. Uma entrega, é um trabalho. Mas e que quando termina... E quando termina cada episódio, a sensação é de... dever cumprido. Quando a gente entrega a lembrancinha pro convidado. Todos eles são assim. Então, a gente tem dado o nosso máximo, pode ter certeza. Eu acredito que é muito visível. Vocês conseguem ver, sim, o quanto a gente tá aqui, se entrega enquanto tá em frente às câmeras. Por mais que seja... Eu acho que é muito difícil a gente se acostumar. Enquanto eu acho que uma pessoa disse assim, rapaz, enquanto não tiver aquele nervosismo, aquela ansiedade, eu acho que não tem nem mais prazer, porque faz parte do negócio. E assim, é interessante a gente perceber que cada fato que acontece na nossa vida, né, tanto pessoal quanto no empreendedorismo, só fortalece quem nós somos e aquilo que a gente precisa ser. A verdade é essa. Todos nós temos necessidades e, ao mesmo tempo, temos alguns luxos, né? E aí, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui... vocês só visam o crescimento, vocês são... Não, ninguém aqui é apenas isso, né? Nós somos pessoas de carne e osso como qualquer um, e nós temos, sim, os nossos sonhos, que são muito distantes, como todos, mas, ao mesmo tempo, o que a gente aprendeu é que a gente precisa saber quais são as nossas prioridades, né? E como prioridade você precisa focar e querer entregar o melhor possível. Tanto aqui, enquanto podcast, tanto no meu escritório, quanto na sua hamburgueria, quanto no sistema. Então, assim, é muito importante a gente estudar, ler, que é uma coisa que a gente faz quando a gente vai entrevistar uma pessoa, que é uma coisa que a gente tem um bate-papo com um convidado, como você falou. Não é à toa. Mas isso aqui está levando a gente e levando você, que é o espectador, a lugares que vocês também não tinham pensado que chegariam. Eu tenho uma história comigo que é uma parábolazinha da grama azul. Não sei se vocês já ouviram. Acho que vocês já devem ter ouvido. E essa história, ela fala o seguinte. Uma vez, estava o tigre e o burro discutindo que cor era a grama. O tigre dizia que a grama era verde e o burro dizendo que a grama era azul. E ia uma discussão incansável. O tigre estava tendo acessos de raiva, pressão alta e querendo provar a todo custo para o burro que a grama era verde e o burro dizendo que a grama era azul. E isso ficou uma discussão sem fim. E no fim, toda a bicharada se reuniu e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião com o rei da selva, que é o leão, para a gente decidir que cor é a grama. E aí na reunião o tigre diz, leão, a grama, eu estou dizendo que ela é verde e o burro está dizendo que a grama é azul. Aí o leão disse, senhor burro, o senhor está certo, a grama é azul. O burro, antes de sair saltitante, feliz da vida, disse, o senhor devia punir o tigre. Ele ficou discutindo comigo esse tempo todinho de que a grama era verde e a grama é azul, é o que o senhor acabou de dizer. Se preocupe não, pode ir, vá em paz. Se você, tigre, 2 anos sem poder falar nada. Aí ele disse, mas leão, antes de tudo,
Você não sabe, rapaz, que a grama é verde? Como é que você vai me dar uma punição dessa? Aí vem a moral da história. A gente, às vezes, enquanto empreendedor, gosta de ouvir quem não tem nada. Quem não construiu nada, quem não tem um funcionário, quem não tem uma conta para pagar, e fica discutindo para ele que ter isso é difícil, que brigar por isso é difícil. E a gente, às vezes, não dá ouvido a pessoas que a gente trouxe aqui para o episódio. Exato. Que tem uma história, que é sólido, que você vê o negócio do cara funcionando, entendeu? E assim, passe a ouvir, a acreditar e não discutir naquilo que você já tem convicção de que é. Poxa, precisava você estar ali o tempo todo, comparando com o tigre, né? Não precisa você estar discutindo que cor é. Você sabe que ela é verde. Vai embora. Pare de perder tempo com aquilo que não vai fazer você crescer. Cara. Se você sai disposto a ensinar, de fato, e você percebe que aquela pessoa não tem tanta informação, você pode... poxa, realmente é tal cor. Mas se você vê que existe uma insistência, é porque, na verdade, é assim, o que o Marcelo falou, as pessoas, elas querem aprender, mas ela já tem algo formado na cabeça dela. É verdade. E ela não está disposta a aceitar que aquilo que ela pensou a vida inteira estava errado. É engraçado, porque eu passo muito isso, porque assim... E você que trabalha com sistema, por mais você que diz, meu filho, o financeiro tem que ser desse jeito, cara, sai conversando, rapaz, eu fiz assim. Por mais que a gente diga, cara, a gente tem experiência, já passou por isso muitas e muitas vezes. Eu sei dizer assim, eu conheço um monte de gente que faliu porque não fez isso. Aí o cara nem isso escuta às vezes. Nem isso escuta, pô. Ele tá convicto. Não, mas aqui é assim que funciona. Sempre deu certo assim. Sempre deu certo. Aí é onde tá. E se desse dobro disso aí que tá dando? Mas às vezes não tá tem dando noção. certo, não. Na maioria das vezes não tá dando certo. Concordo. E se o que tá dando certo podia dar o dobro. É importante demais. Nem essa todo fala do mundo tá Marcelo. disposto, cara, a ouvir o que realmente tem que ouvir. E o interessante é que tá todo mundo disposto a perder tempo com o que não deveria perder tempo. Essa fala do Marcelo é importante demais porque a gente vai amadurecendo, né, com o tempo, né? Hoje eu sou o tio dessa galera aqui, né? Sou mais velho, por isso que eu só tenho 29, tu já tem 48, bicho. Espera aí, pô, eu falei 38. Eu envelheci 10 anos só em meia hora de podcast. Rapaz, o cara da produção já tava chamando tu de vô. E eu dou a benção. Então, assim, a gente vai amadurecendo ao ponto, de fato, de fazer isso que essa parábola, né? Que essa mensagem, ela ensina. O tempo é a moeda do século, né? Como a gente falou em outros episódios aqui. Então, a você que está assistindo, aproveite melhor cada minuto, milésimo de segundos da tua vida. Porque isso diz muito o que você quer ser. Eu acho que eu vou morrer falando isso. Eu acho que nos meus últimos suspiros eu vou dizer, aproveite os seus momentos, últimos momentos de vida. Escolha melhor quem você quer ouvir, o que você quer ouvir. Que é muito importante, né? Com quem você anda. Dividir seus sonhos com uma pessoa que de repente não está com aquela mesma perspectiva de vida sua, vai te frustrar. Agora, divida o teu sonho com alguém que está acima. Isso aí não estou falando sobre valores, tá? Mas eu digo de perspectiva, de informação e de conhecimento. Divide. Diz assim, vou dar um exemplo aqui. Mila é um cara que, perspectiva zero, bebe, fuma todo dia, né? Não é ele, tá, pessoal? Só uma referência. Um cara que está perdido, né? Digamos assim. E Marcel é um cara que talvez está hoje estudando, fazendo um curso com podcast, com a família, né, solidificada, tudo dando certo, tudo certinho. Eu digo assim, ô Mira, tô pensando em comprar um jet skis. Ela me vai dizer, conversando merda, tu é doido, é? Aí eu vou no Marcel e dizer, tu não pode não, tem condição não. Ô Marcel, tô pensando em comprar um jet skis. Aí às vezes o cara pensa, eu vou falar com o Marcel que tem muito dinheiro, o Marcel vai dizer, oxe, compre. Aí o Marcel talvez não vai dizer isso, vai dizer, peraí, vai comprar um jet ski, vai. Tu já tá organizado nisso, naquilo, como é que tá a empresa, tá faltando isso, tal. O cara vai dizer, tá, compre, pô. Compre que não é seu sonho. Você tem dinheiro sobrando, compre. E aí você vai ouvir as pessoas que realmente quer dar informação, que tá disposto a dar informação e tá principalmente disposto em lhe ver no nível dele de conhecimento, ou de bens, de patrimônio. Então, a ideia de você estar sempre perto dessas pessoas que querem realmente seu bem é isso. E tá junto com esses caras, hoje me deixa muito feliz, porque o Miller hoje é sócio da Sandubaria, hoje tem o Espeto, hoje tem o Sistema. Então, assim, é um cara que está no empreendedorismo de cabeça.
De cabeça, de cabeça. Marcel hoje está com o escritório, né, que entrou, de certa forma, não digo recentemente no escritório, o escritório já tem 25 anos de funcionamento, mas que é visível a quem conhece a história do escritório o quanto o negócio se transformou ainda mais. Sempre foi feito com maestria. Fábio e Marcelo sempre fez muito bem feito. Mas aí um cara jovem, um cara que tem uma visão de futuro e que está disposto, tenho certeza que 2025 vai ser o ano desse escritório. E hoje eles estão no escritório maior do que os que começaram, mas que daqui a pouco não vai caber nada. E só assim, os documentos. Tu falou agora essa questão de com quem você vai falar ou dividir aquilo que você planeja. E é interessante porque em alguns momentos da minha vida eu já cheguei a dizer, rapaz, um dia eu quero faturar X. Um dia eu quero ganhar Y. Pensar no faturamento. Né? E aí, às vezes, você escuta do próprio familiar, diz, tá maluco? Esse bicho é um visionário, pô. Vai fazer isso não. Quer ver uma coisa? Vai roubar. É exatamente isso. Aí, quando você vai compartilhar essa ideia com quem já ganha X, com quem já fatura isso, o cara vai dizer, beleza. Só isso? Não, como é que você vai fazer isso? Tem gente que vai sabe por quê? Isso. Porque o cara tá vendo que você vai ocupar um espaço que ele já ocupa. E ele quer ver se você realmente vai chegar lá. Ou talvez ele vê potencial de você para ganhar muito mais. Também. E assim, como você falou, aí tem muita gente que desiste da rede social. Como eu ouvi essa semana de um cliente, o cara diz, meu irmão, toda vez que você começa a gravar, o povo, eu tenho que... Aí diz, o que é que eu faço? Porque todo mundo da minha família que assiste fica tirando onda. Ah, você quer ser blogueira? Você quer ser... Aí o que foi que eu... Ouvindo um insight de uma outra pessoa da Raido, hoje casei. Aí ela disse, sabe o que foi que eu fiz? Eu bloqueei todo mundo que me conhecia. Melhor coisa que ela fez. E olha onde a Raido tá hoje. É uma pessoa próxima, poxa, da gente. Então, assim, se você tem vergonha, bloqueia essas pessoas, pô. Começa a gravar, mostra a sua empresa. Quem tem um comércio, todo dia tem conteúdo pra gravar. E sabe o que é incrível também? Que não vai, eu gravo. Porque, às vezes, como eu digo, eu faço tanta coisa que eu esqueço de gravar. Mas, das vezes que eu gravo, os mais próximos, mais íntimos, tiram onda. É isso. E mas os vai que ser sempre assim. você não dá nada, aí o cara diz, eita, cara, ficou massa. Ou, às vezes, diz, faz assim que fica melhor. Tá sempre ligado? ali, Nem tá querer produzindo. ajudar, né, Tem velho? gente que não tá nem produzindo e quer dar dica. Justamente. Não tá nem gravando isso. Ô, bicho, é melhor tu falar, ei, tu é muito parado, então quando tu fala, tu fica todo... Tu tá gravando, desgraça. Entender, sim, mas faz todo sentido. E aí o Carrai falou naquele dia, eu tava junto com o Marcelo no dia, bicho, não tá... as dicas que estão dando, os feedbacks que estão dando, não são construtivos, não escuta, se puder, bloqueia, e depois quando der certo, essas pessoas vão dizer... Eita, como eu queria comer. Rapaz, me dá um arroba aqui, né? Eu queria comer sem pagar, né? Comer sem pagar, só pelo arroba. Isso é muito difícil a gente, de fato, hoje, principalmente, ver pessoas que nos incentivem. Mas se você parar e reparar e observar as pessoas externas, elas nos apoiam, não em todos os casos. Lógico, tem muita família aí, muita gente próxima que é muito unido e está sempre disposto a ajudar. Mas na grande maioria das vezes, como você falou, que a Rai falou, a galera de próximo, como Mila falou, quem mais vai tirar onda. Né? Eu queria saber de vocês, meus amigos, o que é que vocês esperam para o 2025? Tanto da vida, né, do empreendimento de vocês, do negócio, quanto do nosso podcast. O que é que vocês estão esperando? Se vocês querem desistir ou se o céu é o limite? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre 2025. O início desse podcast aqui, ele tem vários propósitos, né? De todos os outros propósitos que a gente já falou aqui, de vários outros que tem por trás, né? Ele tem um intuito muito maior de também, através do nosso conhecimento, através do nosso negócio, né? O conhecimento adquirido na nossa vida, em tudo que a gente já passou, pelo podcast ou também pelas pessoas que a gente já ouviu, é de trazer um produto novo, né? Produto novo, e eu pretendo sim, em 2025, né, oferecer um produto esse que é uma mentoria, consultoria, fazer com que o meu conhecimento ajude outras pessoas, outras empresas, de forma exclusiva, né, de forma mais organizada, diretamente no negócio, mostrando os meus bastidores também, de tudo, falando de tudo que eu passei, já falei em vários podcasts também, e falando sobre o podcast, Marcel,
Eu pretendo que, cara, 2025 seja um grande ano pro Falando com o Dono, que as mensagens faladas aqui, as entrevistas feitas aqui, que ela possa alcançar muito mais cidades, muito mais estados, muito mais países, talvez, quem sabe, né? O céu é o limite, como eu deixei no status do meu WhatsApp por muito tempo. E eu espero que 2025 realmente seja... Tem vários projetos, tá, gente? Eu não sei se eu posso abrir aqui, mas tem vários projetos. A gente começou esse podcast gravando, porque a gente está começando, a gente está aprendendo, como eu disse. Mas a ideia é, de fato, em alguns momentos, ou se não sempre, em alguns momentos a gente entrar ao vivo, né, criar uma interação melhor com o público, fazer um podcast desse aqui numa área aberta, na nossa hamburgueria, né, em alguns eventos. E tem um projeto também, né, Mila, da gente fazer aí de uma forma mensal, né, a cada 2 meses, não sei necessariamente, uma reunião, unindo, juntando, convidando donos, futuros donos, para a gente fazer rodas de conversas, né? Se não num podcast, mas em estabelecimentos como os nossos, para que a gente também possa criar esse grupo de autoajuda, que eu tenho certeza que vai ser muito importante e vai ajudar ainda mais, além do próprio podcast. É isso, né? E 2025, o que é que tu espera? Rapaz, 2025 é o ano, acho que, de crescer, de expandir para mim. Vocês já sabem, mas muita gente não sabe. A gente tava falando no começo aqui sobre a marca, né? Sobre o nome da empresa, o nome da pessoa. Eu tinha meu nome na minha empresa, tiraram meu nome, tiraram a empresa. Então, é algo que... Mas não tiraram o conhecimento. Justamente. E, como eu sempre falo, tem males que vêm pro bem, isso tem que acontecer. Aconteceu. E eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu. Não tenho nada a reclamar. E tudo foi aprendizado. Tudo... No início de 2024, tava no meio de uma bomba. Marcel sabe muito bem que ele tava no meio também. No meio da bomba. E... Ele tava desarmando ou tá acendendo? Hoje tava ali, tava armada, mano. A bomba tava armada. Chianda. Oxe, aí o que aconteceu foi que passei por vários problemas, mas nada que eu tenha a reclamar. Nada que eu tenha a reclamar de 2024. Foi um ano de se estruturar, de organizar a casa, de montar novos negócios. Eu tinha, como você vê como Deus é, ele me tirou uma empresa e me deu 3, 4, né? Como falando com o dono. Porque isso aqui não deixa de ser um negócio. Exatamente. Eu não tinha não tinha um arroba na bio do Instagram, agora são 4. Não gravava nenhuma história, agora tem que gravar 4. Logo cedo, hoje, mais tarde do BLT, do Bolota, depois do Senhor Espeto e depois do... Falando com o dono, né? Então, assim, foi um ano de muito aprendizado, de absorver muito conhecimento, de fazer novas amizades que eu fiz aí com você. E 2025 é o ano de realmente tocar o barco e não inventar nada novo por enquanto, que tá bom. E sobre o Falando com o Dono, eu acredito aí que a gente vai prolongar isso por muito, muito tempo. São mais de 40 pessoas que a gente vai entrevistar ano que vem. E eu só espero que a gente sente e organize essas pessoas. Cria um cronograma. É pressão. Essa questão do cronograma, gente, é uma das coisas mais difíceis, né, Marcelo? A gente tava falando sobre isso, principalmente agora em dezembro. Cara, em dezembro tá difícil trazer a galera, porque a gente se propõe a trazer pessoas que têm uma carga, né, de trabalho, de funcionários, de tudo. E dezembro é um mês que exige muito do dono. Então, o cronograma foi muito difícil em dezembro. Novembro a gente sentiu uma facilidade muito maior. Mas janeiro os planejamentos são de certa forma, assim, no começo do ano a gente já sentar, já alinhar todo mundo que vem, fazer com que fevereiro seja um mês específico de alguma coisa. Março, né, que a gente traga mulheres aqui, empreendedores, para inspirar essas mulheres que estão assistindo esse podcast. Eu acredito que, rapidinho, a gente vai também mesclar, né? Nós trouxemos agora pessoas que já estão no seu auge, que cresceram bastante. E é importante a gente dar uma mesclada com quem está ascendendo, com quem realmente começou, tem pouco tempo de mercado, mas a gente sabe que tem um futuro brilhante, né? Promissor pela frente. E a gente poder ajudar ao vivo, né, essa pessoa. Justamente. E trazer talvez a marca dela aqui, sim, a história dela, para ver se tem pessoas que de repente se interessam em ser um investidor nessa pessoa. A gente... Ô Marcel, antes que eu esqueça,
2025 para você, meu amor, como é que você acha que vai ser? Cara, eu aprendi muito com o podcast, com vocês e com os nossos convidados também. Acho que é a fala que mais me, assim, me motivou foi a fala do Douglas quando ele falou sobre multiplicar o tempo. Eu venho reproduzindo essa fala o tempo todo, porque eu não entendia como é que a gente conseguia multiplicar o tempo, porque o tempo ele tem 24, o dia ele tem 24 horas e a gente não consegue trabalhar e ser produtivo durante 24 horas. E aí quando ele falou, eu fiquei fechava, atento, né? Eu fiquei atento de multiplicar o tempo. Pô, peraí, o que é que ele vai falar? E aí ele disse, para multiplicar o tempo, a gente precisa de mais pessoas. E vocês têm acompanhado que o meu escritório tem crescido no número de pessoas, justamente porque a gente precisava multiplicar o tempo. E assim, esse ano, 2024, foi um ano que eu sou muito grato, porque tem um irmãozinho meu que está comigo lá no escritório, me ajudou pra caramba na faculdade, que é o Guilherme. E o Guilherme foi um cara que a gente se desencontrou depois que terminou a faculdade. Ele foi trabalhar em outra área. E eu já queria, que eu fiz essa promessa pra ele vai lembrar. E eu disse, bicho, um dia a gente vai trabalhar junto. E aí surgiu a oportunidade, não deu certo. E esse ano deu certo. Ele tá comigo lá. E, meu irmão, eu vou terminar esse ano como um cara muito realizado profissionalmente, porque eu tenho pessoas super competentes comigo. Tem meu pai, que é fera, que me ajuda muito e aprendi demais. Tem o Fábio. E com o Guilherme e minha mãe também, que, pô, felicidade mil poder trabalhar com eles. E assim, foi aí que eu aprendi que sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. A gente não consegue porque o limite é muito perto. E com outras pessoas a gente consegue crescer cada vez mais, poder evoluir, poder entregar processos melhores. E com relação falando com o dono, cara, eu sou muito orgulhoso de poder estar nesse projeto. Esse ano ele foi enriquecedor de uma forma absurda. E como o Miller falou, trazer pessoas. Aí teve gente que já me perguntou, mas vocês só vão levar a gente do setor de alimentação fora do lar, vocês só vão... Não, pô, é falando com o dono. E são as pessoas que podem, nessa reta final, vir. E tem outras pessoas aí já na nossa lista de convidados. Já tá certo, né? E assim, a gente vai iniciar 2025 com um episódio totalmente diferente. Com uma pessoa que vocês talvez nem imaginassem, mas que tá crescendo cada vez mais na atividade dela. E assim, é isso. Tem muita gente que tá abraçando o nosso projeto. Espero que vocês continuem abraçando. E 2025 promete demais, né? Até o pessoal da Destravo também vem com um projeto novo, abraçando cada vez mais o que já existe aqui e fortalecendo cada vez mais essa parceria. Eu tô muito, muito, muito focado e bastante entusiasmado para que as coisas possam ser entregues e os insights continuem sendo passados para todos que nos assistem, né? E aí eu gostei muito quando a gente conversou sobre trazer pessoas que não são cases de sucesso ainda, mas têm um potencial absurdo. E essas pessoas vão vir para cá. Sim, sim. Porque essas pessoas vão falar ao vivo a dor que sente e a gente vai poder, episódio tal, fulano falou disso aqui. O convidado tal falou disso aqui, assista. E a gente já vai lhe dizer, ele fez isso e deu. Entendeu? É trazer pessoas que não têm ainda necessariamente se referindo à marca, né? Uma grande história, mas em conhecimento. E você sabe muito bem que a gente já parou muitas das vezes para conversar com um cara que tem um carrinho de fruta numa feira. E esse cara ensina muito mais do que um cara que tem uma grande marca. Verdade. Então, é muito importante a gente praticar isso aí o ano que vem e mostrar o quanto vai ser dinâmico esse ano. O quanto a gente quer, de certa forma, trazer histórias aqui, não só cases de sucesso. Trazer aqui pessoas até que, de repente, quebraram por 3, 4, 5 vezes e falar um pouquinho o que foi que fez ele quebrar e o que é que fez ele acertar.
Então, ano de 2025 realmente vai ser um ano incrível, incrível de verdade. Eu acho que a palavra incrível não sai da minha boca, porque é o que eu desejo para 2025. E aqui peço que vocês continuem conosco, inclusive. E eu né? queria- Porque a gente precisa de vocês. Sem a audiência de vocês, esse podcast talvez não vai existir. Exato. Então, propaguem quantas vezes for necessário. E eu queria fazer um agradecimento aos nossos parceiros, né? Além do Thomas Burger, do Osh Menu, da Agressiva Assessoria Contábil, tem aí a Ferrete Panificação e Restaurante, né? Tem aí o novo que chegou agora, que é a L Autoplacas, certo? Espero que em 2025 vocês continuem com a gente, evoluindo, crescendo, né? Aprendendo cada vez mais. São pessoas que apostaram e tem alguns outros aí chegando. Tem Nos tem bastidores vários a outros. gente já está começando a deixar a coisa, né, bem Não, concreta. tá profissionalizando o Exatamente. negócio. E você que se interessa e quer divulgar sua marca, quer associar sua marca ao nosso podcast, a gente está de portas abertas e é só falar com a gente que a gente vai concretizar isso e deixar o negócio bem certinho, né? Isso mesmo. Ô Marcel, deixa eu fazer uma pergunta a quem está assistindo. Eu não sei se vai conseguir comentar agora no meio do podcast, mas quando terminar, faz isso para a gente ter uma noção, ter um termômetro. Para você que conseguiu assistir todos os episódios, maratonar, qual episódio marcou mais você? Qual episódio te trouxe mais insights? Qual episódio talvez conseguiu tirar você de um problema ou dar aquele gás que tu estava precisando para começar algo, para mudar algo, para retirar algo da tua empresa? Comenta aqui no YouTube para que a gente entenda, ou aqui no Instagram, se isso aqui virar um corte, já comenta aqui também. Qual episódio te marcou mais? Qual convidado te marcou mais? E aí eu faço essa mesma pergunta aqui, nesse lugar. Marcel, qual episódio, se você fosse assim dizer, poxa, realmente esse episódio, com todos teve o seu valor, né? Ah, Teve vai o seu escolher um, conhecimento, mas assim, qual episódio te marcou? Eu te dou a opção de escolher até 2, porque Rapaz, eu também quero 2. eu vou... Todos, como você falou, foram essencialmente importantes, né, nessa nossa trajetória. Mas tem um específico, que é o episódio com o Alex e com a Ilana, porque isso me fez... me levou para quando eu iniciei a minha vida no empreendedorismo, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu já vendi embalagem descartável. E, pô, se eu tivesse conversado com ele lá atrás, talvez eu tivesse começado o negócio de uma forma diferente. Era sócio dele. Pode ser. Poxa. E eu não tive essa oportunidade, eu não consegui assistir a uma palestra ou a um vídeo ou algo que me levasse ao Alex, né? E a Ilana. Mas necessariamente ao Alex nesse ponto. E era uma história que eu sempre admirei, mas eu não tive a possibilidade de fazer perguntas que eu fiz, de questionar algumas coisas e de aprender como é que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Então esse episódio em si foi algo que marcou demais, porque me levou para o início da minha vida no empreendedorismo. Massa. E aí, Mira? O que é que tu me diz? Cara, parece coincidência, mas a gente vai falar do mesmo episódio. Por quê? Porque eu vi ele como uma pessoa que parece muito comigo. Foi um cara ali que começou do zero e não teve medo de arriscar. Não é à toa que, mesmo ele já grande, eles, não, eu quero arriscar mais um pouquinho. E falou muito aquela frase que eu falei, né? A parábola sobre a paciência, sobre o investimento, sobre os riscos. Isso aí me tocou demais. Então, o episódio que mais me marcou foi o dele, pra eu conseguir me enxergar nele, me enxergar como que eu pareço muito com ele, entendeu? Como aquele cara ali, perseverante. Ele falou até da persistência. Eu tenho até tatuado aqui no pescoço, persistência. Por quê? Porque o empreendedor, ele nasce empreendedor, entendeu? Não dá pra você, eu quero agora ser empreendedor. Não, ele nasce empreendedor. E uma das situações é não desistir, é ser persistente. Eu acredito que você tentou várias coisas antes de dar certo.
Diversas. E o cara for desistir, para por ali, vai virar CLT e pronto. Você tá falando do Alex da Ilana também. O Alex da Ilana. Então, da Leplast, né? Isso. Então, eu me vi nele, um cara que eu tentei demais, até eu lembro de uma frase que meu pai disse, que o Miller só tem fogo de palha, porque começa o negócio e para. Começa e para, mas eu nunca parava para desistir, eu parava para tentar outra coisa. Porque eu sempre me vi no dever de ser alguém, entendeu? Ser grande, ser forte. E para continuar tem que estar dando futuro. resultado, né? Se não Isso. tá dando resultado, para logo e começa outro. Que muitas vezes as pessoas tentam ficar martelando a mesma coisa e não sabem a hora de parar. O empreendedor tem que saber a hora de parar. Se não soubesse... Cara, se você não souber a hora de parar, você vai quebrar de novo e... Não, é normal, quebrar é normal. Já quebrei 1, 2, 3 vezes. Já perdi amizade, já tive sócios e foi tudo aprendizado. Então, o episódio que mais me marcou foi o do Alex da Leplast, por isso. Como falamos aqui, todos os episódios eu acho que nos ensinou um pouco, né? Mas assim, eu disse 2 episódios que vocês podem escolher, porque foram 2 episódios que me marcaram no sentido assim... Em vários outros episódios eu tomei decisões, como você tomou do Alex da Ilana. Mas um cara que eu tenho como uma referência muito grande é o Peron. O Peron é o dono de uma energia que, poxa, onde eu tô no começo do podcast aqui, antes dos bastidores, o Marcelo até brincou aqui e a Rai também brinca com isso. A quinta série mora em tu eternamente. Né? E assim, poxa, eu me identifico demais com o Peron, porque a gente teve em Penedo, no Tracto Penedo, e assim, tava eu, Peron, entre outros palestrantes, e bicho, a vibe é muito boa. Então, eu já me identifico primeiro com a energia. E a história de vida do Peron é de superação ao extremo, pô. O cara que disseram que ele não ia chegar a lugar nenhum mesmo, assim. Falaram na frente dele, não falaram pelas costas. E quando o Peron, ele começa a dividir nas palestras dele, ou aqui no podcast, quando ele falou sobre a questão de gestão, de marketing, né, de tudo que ele já aplicou, de tudo que ele aplica, de tudo que ele pensa em aplicar, eu me via em cada fala do Peron. Então, durante todo o episódio, eu ficava parado aqui. Você pode observar quando vocês assistiram esse episódio, quando assistirem, que assim, eu fazia só assim, ó, dizia, preciso continuar. Internamente eu pensando, eu preciso continuar, pô. Eu tô no caminho certo, eu preciso continuar. E aí, por último, agora tivemos o episódio do Erickson. E o Erickson, ele fala muito sobre liderança. Liderança e gestão, liderança e gestão. E aí, não diferente em tudo que o Erickson falava, eu me identificava demais. Eu dizia, pô, tô fazendo isso. Eu já tô fazendo isso. Eu já fiz isso. Então, entender que o meu negócio, graças a Deus, tá dando muito certo. E que eu tô aplicando, se não da mesma maneira, daquelas pessoas que estão dando certo ou que já deram certo ou parecida, eu não posso parar. Eu preciso continuar. Então, esses 2 episódios, assim, mexeram demais comigo, de perceber e entender, como várias vezes na minha vida, eu parei e disse, porra, será que a quinta série deve morrer em mim? Várias vezes eu falei, não com essa fala, né? Mas, bicho, é um conselho, inclusive, que eu dou a vocês, e o Marcel falou sobre isso mais cedo. Onde vocês estiverem, sejam vocês. Por mais que vocês construam uma identidade nova, um personagem novo, uma figura nova, você não vai conseguir sustentar. E no mais, você até pode conseguir sustentar, mas você não vai estar sendo feliz. Então, eu aprendo todos os dias que o meu negócio está dando certo, eu sendo eu. Às vezes as pessoas dizem assim, porra, eu tinha coragem não de fazer o que tu faz, não. Meu irmão, tu pulou dentro da caixa d'água na Paragominas, não sei o que. Bicho, eu sou feliz fazendo isso. Pra quê? A não ser que eu trabalhasse com um segmento que eu não pudesse fazer isso. Mas meu segmento me permite. Eu estou dizendo aqui também que vocês não é obrigado a fazer isso para ser feliz. Se você se sente feliz, vá em frente. Portanto, que não prejudique ninguém. Então, hoje eu sou... Essa decisão faz parte de mim todos os dias. Poxa, se eu estou feliz do jeito que eu estou fazendo, onde eu estou fazendo, como eu estou fazendo, eu preciso continuar. Sim, é fazendo certo, né? Você não... Aquilo que a gente fala correto, sobre passar por cima de outras pessoas para poder chegar lá. Eu acho que não é esse o caminho. Você precisa fazer o que é certo, né? E fazer sempre o seu melhor, né? É o que a gente fala sempre. Eu acho que você fazendo o seu melhor, vai ter sempre alguém notando que você está entregando o seu melhor. Independente de
de não ser o suficiente para outra pessoa, de não ser o suficiente para um amigo seu, sei lá. Mas se você faz e entrega o seu melhor, você tem consciência disso, pode ter certeza que tem alguém notando. Sem E dúvida, você vai ser sem dúvida. recompensado no momento certo. Tem gente e muita gente. Isso. verdade. Não é pouco, não é pouco. Principalmente hoje, as pessoas estão muito carentes desse apoio, desse refúgio. Sim. Né? Então, como elas não encontram, muitas das vezes, isso dentro da casa, dentro da família, elas vão se inspirar em pessoas que, de repente, vivem ou viveu uma realidade parecida. Então, tratem com muito carinho a empresa, o CNPJ e, principalmente, aquelas pessoas que se inspiram em vocês, porque elas escolheram você para se inspirar. Ô, Marcel, a gente tá praticamente, não necessariamente, essa função é sua, inclusive, mas eu vou assumir porque eu tô de branco no meio aqui, na paz aqui. Lá ele. Mas assim, eu gostaria que você aproveitasse, volto a dizer, esse é o último episódio do ano da gente, né? A gente vai ter um pequeno recesso, talvez, de uma semana, né? E olhando para aquela câmera, como a gente faz com todos os convidados, deixa uma mensagem. Eu não sei se é hora ainda, mas... É hora, sim. É hora, né, Nelson? Deixa uma mensagem para essa galera aí que tá nos assistindo, que tanto no YouTube como no Instagram. E precisam ouvir. Vou me posicionar. Respira. Eu vou até sair de cena. Tem um cara que há pouco tempo nós tivemos a oportunidade de ouvir 3 caras que são feras: Joel J, Caio Carneiro e Flávio Augusto. A gente foi pra Trinca juntos e lá a gente ouviu diversas coisas, diversos insights que são de pessoas que chegaram lá e continuam correndo atrás. Mas o Caio, ele postou uma vez uma frase que dizia exatamente o seguinte. Vou pegar até aqui porque tá bem facinho. Não fale nada dos outros, fale pouco de si e muito de Deus. E eu fiquei refletindo assim, pô, o Caio postou esse negócio, já que o cunho dele é sobre vendas e tal. E aí eu percebi que quando a gente foca no que a gente realmente tem como propósito, a gente primeiro se apega à nossa fé, que é o que pelo menos é o que me move. Eu só acordo todo dia se eu acreditar que existe algo melhor do que o que a gente vive aqui hoje, né? Então, eu não consigo ir dormir sem fazer a minha oração, eu não consigo acordar sem fazer a minha oração. Esse é o primeiro ponto da minha vida. Se você esquece de Deus achando que o negócio vai dar certo, pode ter certeza que ele não vai dar. Pode ter certeza. Mas eu falo de Deus, eu falo de verdade. Eu não falo você só dizer da boca pra fora e dentro você não prestar pra nada, né? Você tá vazio, né? Exatamente. Então, assim, não fale nada de si, não fale do outro, mas fale de Deus. Então, quando você fala, você espalha, e isso, quando você entrega a bênção, você é automaticamente abençoado. Então, quando a gente projeta só o crescimento, sem enxergar que existem outras pessoas para a gente ajudar, sem enxergar que existem outros projetos que são tão importantes quanto o nosso, a gente não vai para lugar nenhum. Essa é a verdade. Então, assim, para resumir, foquem no seu propósito, mas se no meio do trajeto tiver alguém precisando de você para também crescer ou chegar no objetivo, ajude, porque você vai estar ajudando a você mesmo. E em determinado momento, aquela pessoa ou aquela ajuda que você deu vai ser importante no meio do seu projeto. É isso que eu tenho para dizer. Espero que vocês possam refletir e melhorar cada vez mais o seu dia a dia e levar esses ensinamentos para o seu 2025. É isso. E aí, Miller? A tua câmera é aquela ali, ó. Vamos lá falar, né? Então, primeiramente, o que eu tenho a dizer para todos, em forma de agradecimento por estar nos acompanhando, estar fazendo parte desse projeto que é feito com muito carinho e dedicação para que seja tudo bem feito da
da melhor forma. E o obrigado, né, por estar fazendo parte disso. Não é fácil, como a gente já falou, e essa força, ou seja, familiar, a força da amizade dos meninos aqui, isso é muito importante para que o negócio e para que o projeto ande e seja concluído em toda a gravação. Então, de mim, um obrigado a todos e que 2025 venha com muita prosperidade, muita saúde para nossas famílias, para a gente, e que seja um ano repleto de realizações e de felicidade. É isso. Galera, deixa eu dizer a vocês. Eu tenho um boné que a gente fez lá da hamburgueria. E nesse boné ele tem uma frase escrita que eu primeiro vi numa tatuagem que a Rô fez. E depois, quando eu tava na ideia de fazer o boné, coincidentemente o Marcel também, eu pedindo a opinião dele de frases, o Marcel me enviou a mesma mensagem que tem na tatuagem da Rô, inclusive. Que ela diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. E isso aí, eu acho que desde a minha adolescência, eu vim vivendo isso sem perceber. E hoje, volto a dizer, a galera tá muito imediatista, as pessoas querem as coisas de forma muito rápida e quase ninguém quer pagar o preço para estar onde realmente deseja. Então, o conselho que eu dou a vocês é, mais uma vez, praticamente o mesmo. Não tenham pressa, tenham foco. Não percam as esperanças e não percam a fé. Mas para que tudo dê certo, eu uso a parte espiritual, como o Marcel também falou. Traga Deus para tudo, exatamente tudo que você estiver decidido a começar. E quando eu digo traga Deus, não é trazer Deus para dizer assim, eu vou começar e Deus tem que estar. Não, traga Deus antes mesmo dele começar. Tenha um íntimo quando puder com Deus. Entenda os sinais que Deus dá. E aí você vai começar a entender o que de certa forma é para ser seu ou o que não é para ser seu. Eu digo porque esse ano foi um ano cheio de desafios, cheio de decisões. Esse podcast foi uma das decisões e a gente começou, mesmo que isso gere um custo financeiro, principalmente um desgaste físico, mas que existe um propósito. E relacionado a empresas, eu tive várias dúvidas do que começar, o que fazer, se realmente era para começar. E aí pedi muita resposta de Deus e muitas das vezes a gente até força, né, Marcel? Assim, será que aquilo é a resposta? E, cara, quando eu não tô bem com essa resposta, eu não começo. E de certa forma eu deixei de começar algumas coisas. Mas agora no final do ano me veio, né, uma resposta de Deus, o que realmente era para ser feito. E o que eu peço a vocês é que em 2025 tenham muito mais fé do que pressa. Tenham muito mais foco do que essa agonia de querer que dê certo, de querer mostrar. Parem de querer mostrar às pessoas que estão ao redor de vocês que vocês vão dar certo. E comecem a mostrar para você mesmo que você é competente o suficiente para fazer dar certo e da maneira mais correta do mundo. Então, eu peço que vocês, em 2025, continuem conosco, né? Continuem nos prestigiando aqui e nos convidem a prestigiar a felicidade de vocês também, que eu tenho certeza que será um ano incrível. E que Deus continue e permaneça nesse podcast aqui, neste ambiente, neste estúdio, né? Em todos os momentos que a gente estiver vindo, voltando, pensando, que possamos estar ainda mais unidos, né, Marcelo, né, Miller? Com certeza. Mais unidos para que o propósito realmente seja o mesmo, que a gente possa dar realmente prioridade ao que deve ser prioridade, utilizar os nossos tempos como devem ser utilizados e começar a ouvir melhor aquelas pessoas que estão dispostas a te ajudar. Marcel, Ativa o sininho. antes que eu esqueça também, nossos patrocinadores, muito obrigado por estar conosco em 2024 mais uma vez. Panificação e Restaurante Ferretti, isso aqui, ó, fez parte de todos os nossos episódios desde o segundo, né? Desde o segundo. Desde o segundo episódio. O que você precisar de uma festa pronta, de um almoço de qualidade, uma janta, um café da manhã.
Pô, parte alta, Galera parte baixa competentíssima, tá assistida. saborosíssima. Inclusive, aproveitar aqui para elogiar o atendimento do pessoal, né, Marcelo? Não, a gente tem um excelente. contato muito mais aqui na Amélia Everton. Rosa. Você tem uma equipe maravilhosa. Parabéns, meu irmão. Parabéns de verdade. Então, Ferretti, nosso muito obrigado por essa parceria. A L Placas, nosso parceiro Felipe, Exatamente. né? Auto Precisou, pronta entrega em toda Alagoas. Placas. Você quer fazer sua placa Mercosul, irmão? Esse é Os o caras cara. são feras. Os caras são A você feras. que tem seu restaurante, sua lanchonete, sua pizzaria, Oxi Menu é o Isso melhor aí. que tá tendo, É o segundo o melhor, Datafolha, o Ibope e todo mundo. A você que tem um escritório de contabilidade e tá perdido, não sabe o que fazer, não tem uma assistência de fato jurídica e contábil que você realmente precisa, merece e paga por isso, depois marca um bate-papo com esse cara aqui, que se você não contratar ele, ou se contratar e não gostar, eu devolvo o dinheiro. Ei, olha que Aí quando eu é prometo, responsabilidade, eu cumpro. Não, eu tô falando de verdade, tô falando de coração. E a você que não conhece o Cruzeiro do Sul, vá conhecer o Thomas Book, você aproveita e conhece o Cruzeiro do Sul também. Então, nossa hamburgueria, né, nossa É só marca comer aqui, o Thomas lá. Que a minha religião, vá comer o Thomas que eu fico feliz do mundo. Então, muitíssimo obrigado aos nossos colaboradores, patrocinadores. Eu esqueci de alguém? E, Marcelo? não, acho que agradecer a Destravo também, Felipe que tá aqui por trás das lentes, e o Eudes, Arthur, né? Jaelson e toda a equipe que tem dado uma assessoria, um acompanhamento sem igual. E, cara, espero que todos possam continuar desfrutando cada vez mais desses episódios, né? Eduardo não tá aqui também, mas vamos deixar os agradecimentos àquele sem vergonha. Tá Que no último tá episódio tá apaixonado. apaixonado o homem, não veio participar hoje. Foi, é? Mas ninguém é forte sozinho, né, Marcelo? É, isso aí. E foi muito bom falar também sobre Felipe. Felipe é quem tá aqui na parte de Esse cara aí, Gravação. de gravação sempre conosco, acho que desde o primeiro. E assim, a gente percebe que tem dado... Ô, Felipe, você consegue vir aqui, velho? Só aparecer. Porque falar o nome sem ver... Porque o cara é bonito demais pra estar atrás das é o barbudinho. Vem cá, bom. Assim, ninguém é forte sozinho e sem essa galera que tá por trás. Olha. Chama os caras É o aí, chama os caras aí, chama os caras Justin aí. Bieber, Eita, deve estar gravando. Justin Bieber. Deixa eu ver. Se não tiver, tu chama. Mas assim, ninguém é forte sozinho, volto a dizer. Então, tem muita gente por trás disso aqui, né? Tem a minha esposa do Marcel, Vânia, Drica, que de certa forma indiretamente participa. Ó, essa ajuda roupa pra caramba. Que dá uma combinação de Quem roupa. comenta é ela. Que olha o convite, se tá bom, se não tá. Dá uma dica. Vem cá, galera. Aparece aqui. Só pra vocês conhecerem. Essa galera Essa que galera faz parte aqui, ó. dos bastidores aqui, ó. Estúdio Destravo, que tá o tempo todo com a gente. Que não mede esforços para nos ajudar. Agradecimento. E tem que mostrar quem são, realmente. Uma salva de palmas pô. pra essa galera aí, Essa Vamos dar um mérito a quem merece também. E que 2025 a gente Estejamos cada vez mais juntos. mais né? junto e que vocês fortes. possam ser essa força que a gente precisa pra continuar aí. Tamo junto, viu? Vocês querem falar alguma coisa? Beijo aqui, vai. Que show da Xuxa é esse? Vocês saem sem falar nada. Vai ganhar um bolo cada um, viu? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais um aí na conta. E não esquece de compartilhar, não, cara. De ativar o Me sininho. dá o sininho, dá o sininho ali, pega o sininho ali. Cadê pega o sininho, velho? Cadê o sininho, velho? Me dá o sininho aí que esse bicho tem que terminar esse episódio batendo esse sininho, peraí. Agora fala naquela pegada que tu gosta. Alô, galerinha do meu canal. Ativa o sininho. E aí, Miller? Tá bom. Dá tchau. Tchau. Vamos pra 2025. Feliz ano novo. Feliz Natal pra todo mundo. E vamos nessa, que vem muita coisa boa por aí. Ó, o Papai E a Noel. todos vocês. E segue a gente com força lá. @falando com o dono. Nosso canal, nosso Instagram. Vai lá, dá uma olhada nos cortes. A barriga eu já tenho do Papai Noel, o gorro eu já tenho. E a vocês eu desejo um feliz Natal. Natal. Oh, 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 oh.